Oi, pessoal, tudo bom? Espero que sim. Vamos lá para mais um estudo, do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos encerrar aí o capítulo 7, Retorno à Vida, Retorno à Vida Corporal, o item 7 e o item 8, Simpatias e Antipatias Terrenas e Esquecimento do Passado. O que a doutrina nos coloca em relação a esses temas? Nós já andamos comentando sobre eles aí em lições anteriores, né? Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais. O que serão essas antipatias e antipatias? Relações de simpatia e antipatia entre os indivíduos, né? Não são meros caprichos ou acasos, né? Mas possuem raízes profundas nas afinidades espirituais e nas experiências pré-existentes. A afinidade é a base da simpatia. Dois espíritos com tendências e instintos perfeitos, semelhantes, eles se buscam naturalmente, mesmo que não se tenham conhecido como encarnados. Tá? Então, se são espíritos com as mesmas tendências, né, eles se atraem mesmo não sendo conhecidos enquanto encarnados. A recordação das existências passadas, né, em vida, ela seria um entrave nesse sentido, né? Por isso que a gente não tem, muitas vezes nós nos encontramos com espíritos que nós já conhecemos em existências passadas, mas não nos lembramos. E se existe aí uma semelhança de gostos, de tendências, a gente sente simpatia, ou o oposto. Mas nós vamos ver isso no item seguinte, né? A gente não se lembra, né, das nossas vidas anteriores. E por que a gente sente antipatia, né, por algumas pessoas, mesmo sem conhecer, né? A repulsa, a repulsa instintiva que se sente por certas pessoas à primeira vista advém de espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem necessidade de palavras, né? É a similitude dos fluidos, nós sentimos os fluidos, né? Quando a gente fala desses fluidos, de onde vem? Do nosso perispírito. Nosso perispírito ele não está encarcerado dentro do nosso corpo, enjaulado. Ele se expande, ele é expansível. E quando nós nos aproximamos das outras pessoas, há aí como que uma interconexão, né, desses perispíritos. E se há semelhança, né, se há simpatia, a sensação é boa. Se não há, há um antagonismo ali, né, são fluidos de ordens diferentes, a gente sente ali uma repulsa instintiva, quer dizer, uma repulsa repele-se, né? Eles não se atraem, eles se afastam, né? Se repelem. E a gente sente essas antipatias, ou às vezes a gente não se sente bem, né? No contato com algumas pessoas. Então, essa antipatia ela surge da falta de similitude, muitas vezes também no modo de pensar. Pessoas que pensam muito diferente, totalmente diferente de nós, a gente sente uma certa antipatia, né? Como se procede aí nos espíritos? Será que todo esse sentimento de antipatia advém o que de um espírito mau? Os espíritos nos colocam o seguinte: os espíritos imperfeitos, quando eu falo espíritos maus, seriam espíritos imperfeitos, né? O mais exato. Eles sentem antipatia por quem os possa julgar e desmascarar, transformando essa aversão muitas vezes em ódio e inveja, e inspirando o desejo de fazer o mal. Isso em relação aos espíritos imperfeitos, né? Eles se afastam de todos aqueles que possam apontar seus erros, né? Que possam reconhecer seus erros, ou fazer alguma crítica aos seus erros, né? Ninguém gosta de receber críticas, né? E se eles sentem, né, que podem ser julgados ou desmascarados, a descoberta das suas intenções,
Eles se afastam e sentem antipatia e muitas vezes podem até vir a perseguir essas pessoas, né? Por inveja. E os bons espíritos também sentem antipatia, também sentem essa repulsa? Sim, sentem repulsa pelos maus em que sentido? Pelos espíritos imperfeitos, melhor dizendo. Não por ódio, mas por saberem que não serão compreendidos e que não partilham dos mesmos sentimentos. Então, nós nos afastamos, né, daquelas pessoas que a gente não compartilha os mesmos sentimentos. Se nós temos sentimentos mais elevados em relação à prática do bem, a gente se afasta daquelas pessoas que não concordam, né? Que acham que fazer o mal, prejudicar as pessoas em benefício próprio não é mal nenhum. Eles se contentam em evitá-los e lastimá-los, né? Cientes que estão num nível superior. Isso não deve ser motivo de orgulho, pelo contrário, né? Nós devemos agradecer a posição que nós estamos, né, naquele instante, em relação àquele espírito de superioridade, mas lembrando que nós já passamos pelo mesmo estágio. A gente não pode esquecer isso, né? Até porque, conforme nós nos elevamos, todos os espíritos, né, estão em progresso, né? Então, à medida que os espíritos se elevam, essas antipatias vão se atenuando e, em determinado momento, desaparecem porque vai havendo uma união de sentimentos, de conhecimento, né? E aí reina a simpatia, reina nos mundos mais evoluídos, mais felizes, reina o bem, o sentimento do bem. Então aí reina a simpatia. E a gente passa a não ter mais essas aversões. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso. E se a gente se depara com espíritos imperfeitos, da quais a gente os reconhece, sendo encarnados ou não encarnados, o que a gente deve fazer é orar por eles. Tá? Muitas vezes não vão nos ouvir, não vão nos compreender, mas nós podemos orar a Deus por eles. O item seguinte é o esquecimento do passado, né? Esquecimento das existências passadas, dizem os espíritos, é uma lei sábia da providência divina, fundamental para o progresso do espírito. Vamos entender um pouquinho isso, né? Qual o propósito do esquecimento? Deus, né, julgou não querer que o ser humano saiba de tudo. O esquecimento do passado funciona como um véu que, ao não ofuscar o espírito, né, com a lembrança de suas faltas anteriores, permite que ele haja com mais liberdade e seja mais ele mesmo, na nova existência. O que seria ser ele mesmo? A gente, diante da vida, diante das nossas experiências, dos nossos relacionamentos, se nós não temos a consciência, né, plena daquilo que nós fizemos anteriormente, no nosso passado, nós temos uma maior liberdade de agir, porque a lembrança do passado com relação nós estamos num mundo ainda inferior, então julga-se que é natural que nós tenhamos um passado pior do que o nosso presente, certo? E ninguém gosta de demonstrar seus erros diante dos outros. Então, se nós estivéssemos nos nossos relacionamentos, vamos dizer assim, à luz, né, dos nossos passados, tudo que nós fizemos de errado, a gente estaria constrangido, nos sentiríamos constrangidos, então nossas ações não seriam as mesmas. Diante de pessoas que conhecem nossos erros, nós agimos diferente, nós nos constrangemos. Tá? Então, para que nós pudéssemos agir naturalmente, com total liberdade de escolha, cai sobre nós este véu da existência anterior para que a gente tenha liberdade de ação, para que a gente possa agir com liberdade, fazer as nossas escolhas, certas ou erradas. Mas a gente vai agir com liberdade. Então, se a gente pensar nisso, né, Deus é sábio. Ele nos poupa o constrangimento, né? Porque se nós tivéssemos todos a lembrança do nosso passado, eu lembraria o meu passado e
daquela pessoa que está se relacionando comigo e vice-versa. Todos se conheceriam. Sabe aquela coisa do filme, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Então, a gente se encontra, ele olha para mim, eu sei o que você fez na vida passada. E eu vou ficar, dependendo da situação, envergonhado, constrangido. E aí acabou o relacionamento. Como que nós conseguiríamos estabelecer relacionamentos com espíritos antipáticos, né? Voltando aí ao tema anterior, de encarnações passadas, que escolhemos voltar juntos para tentar nos reabilitarmos. Ou nós muitas vezes escolhemos. Quero voltar com aquele antagonista para ver se a gente se acerta. E aí a gente vem e lembra de tudo, ele lembra de tudo, mas não há meio de se acertar. Sentimentos viriam à tona. Sentimentos de rancor, de ódio. Então nós estaremos travados, né? É o que eles completam aqui, né? Se o homem lembrasse de todas as suas falhas passadas, ele cairia na inação, né? Ficaria, o que eu faço agora? E no desânimo, né? Sempre lembrando tudo aquilo que fez. O esquecimento evita que a recordação dos erros anteriores impeça a seguir em frente, para até corrigir estes erros anteriores. A gente não ficar paralisado. Então é muito conveniente a gente não lembrar, né, do nosso passado. Mesmo um adendo, nós temos responsabilidade, né, pelas nossas ações passadas e como, né? A gente não lembra, porque muito questionamento é assim, mas eu não lembro, como que eu vou me corrigir? Né? Essa responsabilidade vem das nossas intuições, das nossas tendências, né? Mesmo sem lembrança consciente, o ser humano é responsável pelos seus atos, pois sua inteligência se desenvolve a cada nova existência, permitindo-lhe distinguir uma encarnação anterior. Nós vamos para a erradicidade, nós tomamos consciência desses erros, muitas vezes aí nós nos arrependemos, solicitamos uma nova encarnação. Quer dizer, se fizermos a escolha, tivemos um arrependimento, fizemos a escolha de voltar novamente para corrigir, nós já demos um passo adiante. Então nós voltamos já melhores, né? Porque no estado errante o espírito revê sua vida passada, compreende as faltas, né, a justiça da sua situação e escolhe provas necessárias para reparar seus erros e continuar progredindo. Aí os espíritos colocam o seguinte: a intuição é a voz da nossa consciência. São os veículos pelos quais o espírito encarnado é guiado. Elas são a lembrança do passado, advertindo o espírito para não cometer as mesmas faltas. São as nossas tendências, né? Quando a gente tende a estar nas mesmas situações, e aí a gente tende a fazer determinada atitude, tomar determinada atitude, e a gente tem aquela intuição, acho que não é por aí, é porque nós temos a tendência de repetir, mostrando que ainda somos inferiores. Mas aí a nossa intuição, eu diria que nem é a voz da consciência, é o nosso inconsciente. Nosso inconsciente nos adverte e vem essa coisinha, né, que a gente chama de intuição, essa voz de, peraí, aí a gente dá aquela paradinha, e aí a gente para e reflete. Por isso, o primeiro pensamento, né, aquele intuitivo, a gente deve, diante de determinada situação, preste atenção no primeiro impulso, né, para a gente poder tomar decisões corretas. Os conhecimentos adquiridos em existências anteriores não se perdem. A gente tem esses conhecimentos, né? E a intuição é essa vaga lembrança desses conhecimentos, né, dessas aptidões anteriores, que nos ajuda no nosso adiantamento. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente. Então nós sempre estamos dando um passo adiante. A gente pode parar, estacionar, né? Mas nunca vai retrogradar. Isso que a gente já realizou também na erraticidade.
A gente traz toda essa experiência da vida anterior, aquilo que nós aprendemos através de estudo e de sofrimentos na erraticidade, este acúmulo de conhecimento, a partir daí nós reencarnamos e vamos a partir daí adiante. Tá? Se a gente erra novamente é porque a gente não aprendeu a lição. Mas a gente sempre tem a chance de ir adiante e de melhorar. Lembrança gradual e algumas revelações. Né? Será que a gente pode lembrar? Vamos ver aqui. A lembrança do passado é recuperada gradualmente no estado de espírito puro. Então, no dia que nós alcançarmos o estado de espírito puro, a gente vai ter a lembrança completa e consciente das nossas vidas anteriores, das nossas experiências, né? Neste planeta, no estado que a gente está, isso nos é limitado, né? Pouquíssimas vezes a gente tem a oportunidade de ter essas lembranças. Tem um outro item interessante aqui. Revelações sobre as existências anteriores são raras, né? E concedidas apenas quando Deus julga útil, e não para satisfazer a nossa curiosidade. Vagas lembranças ou sonhos podem ser reais. Às vezes a gente tem sonhos, mas acho que eu sonhei com esse sonho aqui, eu acho que são das minhas vidas passadas. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes vai ser fruto da nossa imaginação, né? Na realidade, a gente deve não se preocupar com relação àquilo que nós fomos na vida anterior, né? Se Deus assim achou melhor que a gente tenha esse esquecimento, é para o nosso próprio benefício. Então, ficar escarafunchando o que nós fomos, a gente pode, se necessário, ter essa revelação, e ela vem espontaneamente. Ou se a gente ficar insistindo, nós vamos ser enganados, iludidos por espíritos que vão estar dispostos não, vou procurar tal vidente que ela fala do passado. Então, vou procurar lá o terapeuta que faz regressão a vidas passadas. Se isso não for necessário, se não for para o nosso benefício, nós vamos ser enganados. E pode fazer muito mais mal do que bem, né? Se nós esquecermos, é para que a gente possa seguir adiante, porque nós não vamos mudar nada no nosso passado. Nós só podemos mudar o que nós estamos fazendo hoje para determinar o nosso futuro, melhor ou pior. Então, a busca dessa lembrança é muito mais um mal do que um bem. E é desnecessária, né? Tendências instintivas. A gente já falou um pouquinho lá atrás, né? As tendências instintivas do ser humano, elas são a reminiscência do nosso passado. Então, pelo estudo dessas tendências, nós podemos ter uma ideia das faltas cometidas e do caráter dominante em existências anteriores, considerando o progresso que nós já alcançamos e realizamos na erraticidade. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente, é óbvio, dependendo das nossas escolhas, né? E mais uma vez lembrando, o espírito não pode retrogradar, regredir, né, em sua evolução. Pode permanecer estacionário, né? E aí cometer novas faltas, por não resistir às suas provas. A gente fala nas provas e comete novas faltas, né? Complicando a nossa situação. Mas não é que nós regredimos, não, nós estávamos estacionários, né, viemos para cá para mudar alguma coisa e aí cometemos os mesmos erros. Então a gente fica estagnado na mesma situação, não andou nem para frente nem para trás, né? E a gente sempre fala, né, que as nossas vicissitudes da vida, né, são expiações, podem ser tanto expiações de faltas passadas, quanto provas para o futuro. Frequentemente nós somos punidos aquilo que nós erramos. E as tendências, né, são um índice seguro, né, do nosso passado, da análise, né, do que nós fomos e o que nós precisamos melhorar. Então está aí o mecanismo. Eu não preciso lembrar necessariamente, mas eu posso prestar atenção nas tendências que eu tenho,
né, que são reminiscências do passado, e fala, nossa, mas isso aqui que eu estou pensando em fazer não é muito bom. Por isso que o aprendizado, a prática do amor, a prática do bem, evoluindo, a evolução faz com que a gente comece a refletir e refrear nossas tendências. Por isso que a gente fala em reprimir. A gente não deve ficar julgando os outros e reprimindo os outros nos seus erros. Nós devemos nos reprimir nos nossos erros, as nossas tendências. Nós devemos ser severos com as nossas tendências. A gente deve fazer uma análise fria, né, daquilo que a gente ainda tem entranhado dentro da gente, aquele olhar fundo no espelho e falar: eu ainda preciso melhorar muito. Eu pensei em fazer, eu fiz tal coisa, agi dessa forma, não era para agir. Então, o estudo, a compreensão desses mecanismos, a doutrina espírita nos dá as ferramentas. Nós estamos diante de uma doutrina filosófica que é o mais importante dentro da doutrina espírita, que é a mudança do ser humano, o progresso moral do ser humano. A compreensão, o estudo da doutrina dos espíritos nos leva a nos tornarmos seres melhores. Então é o progresso moral que nos leva ao conhecimento da doutrina espírita. Isso é o fundamental e o mais importante. Kardec frisa muito isso. Todos os fenômenos, né, as comunicações são importantes para, no resumo, para que a gente possa compreender que existe esta vida futura, vida espiritual, e como nós podemos chegar lá melhores, como nós podemos aproveitar esta vida, essa situação, né, para nos melhorarmos, nos prepararmos e seguirmos adiante na vida espiritual. É para isso que servem todos os fenômenos, todas as comunicações, todas esse arcabouço, né, da doutrina espírita, esse arcabouço científico, vamos dizer assim, né, que são as manifestações, né, que é a mediunidade, mas tudo isso é a ferramenta para a nossa evolução, nosso progresso moral. Então ela é fundamentalmente uma filosofia moral, calcada, né, esta moral na prática do Evangelho de Jesus, na prática do amor e da caridade. Essa é a base, a coluna vertebral desta moral. Nós poderíamos dizer a moral cristã. É o nosso guia. Então, em suma, são isso aí, né? As antipatias, simpatias e antipatias são reflexos da nossa história espiritual, enquanto o esquecimento do passado é uma bênção que nos permite focar no presente e no progresso, ou seja, no nosso futuro. A intuição e a consciência servem como lembretes sutis, impulsionando-nos ao melhoramento. Então, não existe um esquecimento absoluto, né? Nós temos aí essas reminiscências, essas intuições que nos fazem, né, de certa forma, acender alertas, né, no nosso comportamento. E a doutrina espírita, ao revelar esses mecanismos, nos convida a uma autoanálise profunda para compreender nossas tendências e trabalhar em nosso aperfeiçoamento moral, em busca da felicidade duradoura, eu diria, da felicidade espiritual, que é a verdadeira felicidade. Então é isso, gente. Temas importantes na quinta-feira próxima agora, que é dia 10, né? Estou gravando esse vídeo na quarta, então amanhã nós nos encontramos na nossa reunião e aí nós debatemos e nos aprofundamos um pouquinho mais e tiramos dúvidas sobre esses temas. Fiquem com Deus. Até quinta.